Atenção! Esse vídeo contém spoiler já nos primeiros segundos. Depois não diga que eu não avisei. Mas antes dos spoilers, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para ajudar o canal a crescer. Depois de quase um ano sem escalar, após a morte de Dan, o marido de Beck, as amigas Beck e Hunter, por motivação de Hunter, decidem escalar uma torre de TV abandonada de 600 metros de altura, no meio do deserto de Mojave, com a finalidade de Beck jogar as cinzas de Dan lá do alto e também de Beck enfrentar o trauma que adquiriu após sua morte. Mas assim que chegam lá em cima, as escadas caem. Elas ficam presas lá no alto durante 4 dias e... Ou melhor, somente Beck fica preso durante 4 dias, ao menos tendo a consciência disso, porque Hunter morre um pouco antes ao tentar recuperar a mochila com suprimentos que caem em cima das antenas. E eis o plot twist do filme. Do terceiro ato em diante, Hunter está morta e se faz presente apenas na imaginação de Beck, que só vai entender e aceitar que a amiga morreu lá nos momentos finais. No quarto dia, Beck usa o corpo da amiga para introduzir o celular e o jogar lá embaixo, e dessa forma conseguir enviar uma mensagem para o pai, que chama o resgate. No final, a garota é resgatada, sendo Beck então a nossa Final Girl. Agora, vamos entender como a situação chegou a esse ponto e o que eu acho que ficou faltando no final para o filme ter sido melhor. Com um orçamento de 3 milhões de dólares e sob a direção de Scott Mann, Fall, ou A Queda, como ficou o título em português, começa com a protagonista Beck, seu marido Dan e sua amiga Hunter escalando uma montanha muito alta, até que algo dá errado e Dan acaba sofrendo uma queda fatal. Um ano depois, acompanhamos Beck, miseravelmente deprimida e embriagada em um bar, ouvindo a voz de Dan em sua caixa de mensagens. Visivelmente preocupado com o rumo que a filha está dando para a vida, seu pai, que você deve conhecer como John Winchester ou simplesmente Negan, a espera lá fora. Mas a tentativa de comunicação e proteção é falha, pois Beck não aceita os conselhos nem a carona do pai e decide voltar sozinha para casa. Já em casa, ao tentar ouvir a voz de Dan mais uma vez, Beck descobre que finalmente a linha telefônica foi cortada e entra em desespero. Quando a moça aparentemente está prestes a atentar contra a própria vida, recebe uma ligação de sua amiga Hunter, que a convence a escalarem a B-67, uma torre de TV abandonada de 600 metros de altura. Enquanto Hunter se mostra extremamente empolgada para registrar a aventura para seus seguidores, Beck começa a entrar em pânico, mas logo é convencida novamente pela amiga, então elas iniciam a subida. E é nessa subida que a direção do Scott Mann te pega pela jugular, porque é cada close nos detalhes que revela a precariedade da torre, o desgaste dela pelo tempo, a ferrugem. E você vê que o negócio está nitidamente se desintegrando. E o pior é que as garotas não comentam nada, do tipo, amiga, caiu um degrau aqui, soltou um parafuso aqui, não tem condições de continuar subindo, não. Não, elas apenas continuam subindo como se nada de normal estivesse acontecendo. E isso tudo misturado com o som de uma ventania muito densa e que faz você se sentir praticamente na pele das personagens. E a subida até o topo da torre se divide em duas partes. A primeira parte ainda passa a impressão de uma relativa proteção, pois ela é pela parte interna, como se fosse uma gaiola, e a segunda parte da escalada, depois de passarem pelas antenas, é pelo lado externo. E quando elas iniciam essa segunda parte da subida, Hunter faz uma coisa que deixa a gente se perguntando se essa garota tem mais do que 2 neurônios. Ela simplesmente sacode a escada, do nada, sem nem pelo menos avisar, amiga, se segura aí, ou algo do tipo. E tá na cara que essa escada está praticamente se desmanchando enquanto Hunter ri na cara do perigo. Mas antes da merda acontecer, elas dão uma curtidinha, tiram umas fotos, Beck joga as cinzas do Danny, e quando elas começam a descer, a escada desmorona. E é justamente por causa daquela atitude de centavos da Hunter que um dos parafusos se solta e desencadeia todo o processo que faz a escada despencar por completo, ou seja, a Hunter foi a culpada. E a partir daí, nós acompanhamos o desespero das duas na tentativa de saírem da torre. Elas tentam conseguir sinal no celular, escrevem uma mensagem e jogam o celular lá embaixo dentro de um tênis para amortecer a queda. Elas veem o carro sendo roubado. E no meio disso tudo, o roteiro ainda encaixou um drama de traição entre amigas, que é quando Beck descobre, através de uma tatuagem que ela vê no pé de Hunter, que a amiga e Danny estavam tendo um caso há 4 meses. A partir daí, o clima entre elas passa a ficar mais pesado, então Beck entende o porquê de seu pai nunca ter gostado do Dan. No dia seguinte, elas lembram que o drone está na mochila, que por sua vez está caída sobre as antenas, e Beck desce para buscá-la. Se você ainda não soubesse do plot twist, eu contaria que sim, Hunter consegue pegar a mochila e subir sã e salva. Mas você já sabe que não é o que acontece, e que na verdade Hunter sofre uma queda fatal durante a subida, e a Hunter que Beck vê de agora em diante é fruto de sua imaginação e resultado de sua não aceitação da morte da amiga talarica.
Então, na verdade, Beck conseguiu recuperar a mochila sozinha e com ela a água e o drone, mas como a bateria está acabando, ela precisa subir até o foco de energia da torre para recarregá-lo. E é exatamente o que ela faz, ao lembrar-se de como Hunter havia carregado o celular na luminária quando estavam no restaurante. Só que, claro, na mente dela, era como se a própria Hunter estivesse lhe instruindo. Beck consegue carregar o drone, mas não sem antes levar umas boas investidas do abutre que já havia começado a rondar por ali. E para piorar, como nada tá sendo fácil na vida dessa garota, o drone que finalmente levava mensagem de socorro ainda consegue ser atropelado por um caminhão. Já em meio ao desespero, Beck pede o outro tênis de Hunter para jogar em um outro celular, e é nesse momento em que ela finalmente se dá conta de que Hunter não está mais com ela. Nesse momento em que Beck começa a processar que Hunter morreu, ela fica nessa transição da Hunter falando com ela, mas na verdade é a própria razão dela falando e a trazendo para a realidade. E então a Hunter, que na verdade é a razão de Beck falando com ela, pergunta o seguinte: você realmente não achou que seu corpo magricela poderia me puxar aqui para cima, achou? No dia seguinte, Beck se finge de morta como uma armadilha para conseguir se alimentar do abutre e ganhar forças para o que precisava fazer. E é assim, no melhor estilo Bear Grylls, que Beck consegue o almoço. E é aí que vemos então uma Beck que realmente passou por um processo que a transformou, e isso fica muito nítido nessas cenas finais. Vemos a transição de uma Beck amedrontada para uma personagem que age com frieza na execução de um plano. Afinal de contas, agora ela sabe que só pode contar com ela mesma. Eu achei muito bem bolada, praticamente poética a cena em que o abutre que restou olha para ela e ela olha para ele com a cara toda ensanguentada e ele vê que se trata do sangue do outro abutre. Então ele tem a ciência de que ela o derrotou e ele simplesmente vai embora porque entende que ela é mais forte. Resumindo, o bicho sacou que se ele se metesse a besta, ele seria o próximo. Eu acho que pro final ter sido melhor, deveria ter sido mostrado o momento exato do resgate, o momento em que ela vê os helicópteros se aproximando, aquele momento em que a personagem finalmente respira aliviada. Eu senti que ficou faltando essa parte, que depois de a gente ter passado por tanto sufoco com a Beck, acho que teria sido mais catártico se a gente presenciasse o exato momento em que ela viste o socorro e sabe que tudo vai ficar bem. Eu queria ter visto a atuação da atriz e o alívio da personagem nessa cena, em vez desse final tão abrupto com ela já salva lá embaixo. Eu já vi muita gente reclamando da atuação das atrizes e também que dá pra notar o fundo verde em vários momentos e realmente, Fall pode não ser perfeito. Mas se você se permitir essa imersão, você vai ficar tenso, você vai conseguir se colocar na pele das personagens e o filme vai conseguir cumprir com o que promete. E se você tem acrofobia, então te prepara porque você vai sofrer, isso eu te garanto. É isso aí, se você gostou do vídeo, não esqueça da curtida, de ativar o sininho e de se inscrever. E até o próximo spoiler!